Gente, eu percebi que eu estava conversando com vocês um monte de coisas sobre o nosso universo de pessoas com deficiência, mas eu estava me esquecendo do principal, que é falar com vocês um pouco sobre a minha história. Olha que absurdo! Então vamos lá, eu vou contar para vocês um pouco de como que foi o meu processo de descoberta sobre a minha doença. Bom, tudo aconteceu o seguinte, eu nasci em 1984, sim, eu tenho 30 anos, e na época não tinha muita pesquisa sobre as doenças neuromusculares. Então todo mundo fazia o mesmo diagnóstico e passava para as pessoas. Na época que eu nasci, eu fui diagnosticada com distrofia muscular de Duchenne e eu cresci tendo isso em mente. Aos 12 anos de idade, aquele período difícil de adolescência, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de ler, eu tive a brilhante ideia de pegar um livro de biologia da minha irmã, onde retratava algumas coisas sobre esse tipo de doença. E eu li nesse livro que a distrofia de Duchenne, ela dava apenas em rapazes e quando acontecia em mulheres, elas não chegavam a viver muitos anos. Isso para mim foi muito difícil, porque você pega um período de adolescência que já é extremamente conturbado e aí de repente você descobre que você vai morrer em breve. Olha que legal! Não foi legal, foi muito difícil, foi um período muito complicado para mim. Eu tive muita depressão nessa época, eu fiquei muito revoltada, porque eu tinha vários sonhos e não podia vivê-los. Foi muito difícil. Com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia e até mesmo da medicina, eu consegui chegar a um médico que me libertou desse diagnóstico terrível. E ele me disse, olha, primeiramente, Duchenne só dá em homem, você é mulher. E segundo, você tá ótima, você não vai morrer disso. Só que a gente ainda não sabe o que você tem. Aquilo foi muito bom, mas ainda não era o suficiente para mim. Eu queria realmente saber o que é que eu tinha. E aí, com o passar dos anos, em 2004, finalmente, olha só, gente, 2004, eu consegui fazer uma biópsia num hospital aqui em Belo Horizonte chamado Sara Kubitschek e foi lá que eles finalmente me deram o diagnóstico correto da minha doença, que é distrofia muscular forma cinturas. E aí eu comecei a pesquisar bastante coisa sobre isso. A médica no dia me falou que eu poderia ficar super tranquila, que apesar da progressão da doença, eu poderia fazer muitas coisas. E foi a partir daí que eu comecei a abrir para o mundo. Foi muito difícil essa caminhada até esse momento, mas foi fundamental para que eu pudesse entender como que se dá esse processo de aceitação e, ao mesmo tempo, de perceber o quão libertador é você descobrir aquilo que você tem. Foi muito bom para mim, eu aprendi muita coisa nesse processo. Claro que eu ainda estou em aprendizado, eu não sou uma pessoa perfeita, tenho muitos erros ainda para poder corrigir, mas hoje, sabendo de fato aquilo que eu tenho, fica até muito mais fácil para eu poder entender até onde eu posso ir, o que é que eu posso esperar, como que eu posso me cuidar, Ou, enfim, realmente é libertador. Então, assim, hoje eu falo, quando as pessoas me perguntam, eu já explico melhor o que é que eu tenho e até mesmo procuro conhecer outras pessoas que têm esse tipo de doença. É claro que cada uma manifesta de alguma maneira. Provavelmente você que está me assistindo, que tem a distrofia muscular de forma de cinturas, ela pode ter desenvolvido em você de uma maneira diferente do que aconteceu comigo. Mas enfim, é legal, Foi bom para mim ter descoberto.
esse é um pedaço pequeno da minha história para vocês, mas ao passar do tempo eu vou contando mais um pouco dessa trajetória até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e contem aí qual é a doença de vocês, como é que foi esse processo de descoberta, como é que vocês lidam com isso. Deixe os seus comentários aí no vídeo, porque essa troca é muito importante. Valeu, um grande beijo para vocês. Tchau!